para facilitar ainda mais a sua atuação, vamos falar dos 4 pilares da progressão de regime após o PAC. Estes pilares são muito simples. O primeiro pilar são os crimes sem violência e grave ameaça. O segundo, os crimes com violência e grave ameaça. O terceiro, os crimes hediondos ou equiparados. E o quarto, o crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Então, os 4 pilares se resumem aos 4 tipos de crimes. Você identificando estes pilares, sabendo trabalhar com eles, você está tranquilo, tranquila para atuar com progressão de regime. Vamos começar pelo primeiro pilar: crime sem violência ou grave ameaça. Então, seu cliente chegou, doutor Vladimir. O senhor já está craque demais nisso. Então, eu vou falar para outra pessoa. Meu Deus, fugiu tudo aqui da minha tela. Vocês sumiram. Opa, voltou. Vou dizer para o doutor Elvis. Doutor Elvis, que ainda não é aluno, vai aproveitar o desconto e se tornar aluno hoje, doutor Elvis. São R$500. Aproveite. Doutor Elvis, seu cliente chegou e disse assim: doutor, eu cometi um furto. Opa, o senhor já identificou que o crime foi sem violência e grave ameaça à pessoa. Como isso acontecia antes do PAC? Se o seu cliente era primário, reincidente genérico ou reincidente específico, não fazia diferença. A progressão ia ser sempre com 1/6. Depois do PAC, vai fazer diferença se ele é primário ou reincidente. E aí o senhor precisa saber quem ele é. Se ele for primário, vai progredir com 16%. Se ele for reincidente genérico ou reincidente específico, vai progredir com 20%. Prestem atenção, porque aqui é a progressão para este crime. Então, ele já tem uma execução em trâmite por roubo. Vem uma nova guia de furto, ou de receptação, ou de contrabando. Se veio uma nova guia e quando o crime foi cometido, ele já era condenado pelo roubo, ou seja, ele era reincidente genérico, ele vai progredir com 20%. Ele está cumprindo pena por furto. Vem uma nova guia de furto. E ele cometeu o segundo furto quando ele já era condenado pelo primeiro. Então, ele é reincidente específico. Ele vai progredir com 20%. Então, para crime sem violência e grave ameaça, não interessa a data que ele foi cometido. Só nos interessa se era reincidente ou se era primário. Reincidente 20%, primário 16%. Fácil, não é, pessoal? Vamos agora para o crime com violência e grave ameaça. Tem que ser um pouquinho mais sério, tem que ser mais difícil. E esta é a regra do pacote anticrime. Vamos pensar aqui numa lesão corporal, por exemplo. Ou num roubo simples, que não seja um roubo com características de crime hediondo. Se o seu cliente chega, doutora Sandra, e diz: doutora Sandra, eu fui condenado por lesão corporal. Antes do PAC, era 1/6. Não importava se ele era primário, se era reincidente genérico ou reincidente específico. Depois do pacote anticrime, aí nós temos 25% para o primário, 25% para o reincidente genérico e 30% para o reincidente específico. O que acontece aqui? Seu cliente não tem pena nenhuma, não tem execução nenhuma que ele está cumprindo, ou ele tem uma execução em andamento. Tanto faz, ele pode ter uma execução em trâmite ou não ter nada, e chega uma nova guia de um crime praticado com violência ou grave ameaça ou anterior ao crime que está sendo executado, então ele era primário no momento daquele delito, ou ele não tem execução nenhuma em trâmite. O que interessa é que no momento do delito ele era primário. Cometeu um crime com violência e era primário, vai progredir com 25%. Mas ele já tem uma guia, professora, e ele está sendo executado por um furto, por uma receptação.
E quando ele cometeu a lesão corporal, quando ele cometeu o roubo simples, ele já era reincidente. É reincidente genérico, porque o crime anterior era sem violência, o novo crime com violência. Não são da mesma natureza para fins de progressão. Aqui não houve previsão nenhuma do pacote anticrime. E por interpretação, o STJ manda aplicar 25%. Porque o pacote anticrime, ele disse assim: cometeu crime com violência, grave e ameaça, e é primário, 25% para progredir. Cometeu crime com violência ou grave ameaça, e é reincidente nesta espécie de crime, 30% para progredir. Mas ele não falou do meio. Então, se o seu cliente está cumprindo uma pena por lesão corporal ou por um roubo, vem uma nova guia de um crime que também foi praticado com violência ou grave ameaça. No momento em que ele já era reincidente e reincidente por um crime com violência e grave ameaça, aí vai ser 30%. Mas se o crime praticado com violência e grave ameaça não tiver uma reincidência de crime com violência e grave ameaça, é 25% que ele vai cumprir. Fácil, não é, pessoal? Muito fácil. Então, os dois primeiros pilares estão mamão com açúcar. Sem violência, ou é 16 ou é 20. Com violência, ou é 25 ou é 30. Tá? E observem que o crime com violência só vai ser 30 para reincidência específica, que é crime com violência de novo. Tá muito, muito tranquilo. Vale muito, muito a pena estudar. Estudar é algo, doutora Juscleide, que sempre vale a pena. E eu fico muito feliz que você tenha entendido. Eu, às vezes, falo até um pouquinho demais, mas é para ficar bem claro na mente de vocês. E é desse jeitinho que é o nosso curso, o curso Execução Penal do Zero. É um curso com 20 módulos, pessoal, e mais de 70 aulas. E ainda o acesso à comunidade Justa Pena. E uma coisa é muito importante que fique clara para vocês. E eu preciso deixar isso bem claro. Porque o curso Execução Penal do Zero, ele não é para todo mundo. E para quem é que não é esse curso? O curso Execução Penal do Zero, ele não é para quem não quer estudar. Ele não é para quem espera que amanhã esteja sabendo tudo de execução penal. Para quem espera que um milagre aconteça e que passe a ter um monte de clientes, a ter sucesso, a realmente ganhar todas as ações, sem melhorar o seu ser, sem estudar, sem fazer nada. Não é para esta pessoa. O curso Execução Penal do Zero, ele não é para quem espera que o seu cliente caia do céu. Ele é para profissionais que querem realmente ter sucesso na execução penal, querem compreender como ela funciona. Ele é para quem não está satisfeito com a atual situação sua, do sistema prisional, para quem sabe que é uma área que está carente de bons profissionais e quer atuar para melhorar. É para este profissional que é o curso Execução Penal do Zero. Ele vai ser um curso extremamente detalhado. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. Você pode olhar aqui e realmente eu vou mostrar porque eu tenho orgulho do curso Execução Penal do Zero. Ele é aí a menina dos meus olhos. Você vindo aqui no nosso site Justa Pena BR, clicando em cursos, você vai encontrar o curso Execução Penal do Zero. Clicando em conhecer, abre para você a aba do nosso curso. E o que é que tem dentro do nosso curso? Tem estes 20 módulos. Vejam que ele vai pegar você do zero, desde entender o que é um processo de execução, o rito da execução, a diferença entre o rito da execução e os demais. Vai te mostrar como funciona o sistema CEU e já vai trazer de cara modelos para você aplicar na prática.
vai te trazer algo que não tem em curso nenhum, porque eu comprei todos os do mercado. Conhecimentos básicos para atuar na execução penal. O que é de competência do juiz? O que é de competência do diretor do fórum? Quem decide o que na execução penal? Porque isto é essencial. Como a gente pega erros nesta parte? Para quem que você dirige os seus pedidos? Quando é que a decisão tem efeito retroativo? Como você classifica as decisões? Como funciona a preclusão? E eu amo essa aula, porque aqui eu te ensino quando é que você diz um perdeu o Playboy para o Ministério Público, porque preclui para eles também. A diferença entre suspensão e interrupção, a interpretação, e vai, meu Deus. E aí, olha, só nessa segunda aula você já tem todos esses modelos. Depois a gente vai falar de competência e muito mais. Nós vamos, olha a aula de direito dos presos. A aula de direito dos presos, este módulo, ele tem uma infinidade de aulas. Ele tem várias aulas com modelos para você aplicar os direitos na prática. E aqui é muito importante neste módulo, porque eu te explico certinho como aplicar cada um dos direitos dos presos. Não é aquela coisa repetitiva dos livros. A gente tem uma aula sobre falta grave, explicando um módulo sobre falta grave. Todos estes conceitos. É um cursão, praticamente uma pós-graduação. Realmente um curso muito grande, com muita matéria, que abrange tudo o que eu entendo que é necessário, desde transferência, exame criminológico, os recursos da execução penal, tudo, realmente, para que você saia preparado, preparada para atuar na execução penal. E foi por isso que eu disse que ele não serve para quem pretende ou espera que a situação, que o conhecimento e os novos clientes e o sucesso caia do céu. Não é. Muito obrigada, doutor Vladimir. Eu realmente acho que o curso é comparável a uma pós-graduação e nós estamos lutando para conseguir a classificação dele como pós-graduação. Se Deus quiser, nós vamos conseguir em breve este mérito que nós estamos tanto buscando. Mas vamos continuar. Até aqui vocês entenderam. Os elementos que vocês têm que buscar são tipo de crime, tipo de cliente, tipo de agente, quem é o agente que praticou o delito. E os 4 pilares são os 4 tipos de crime. Crime sem violência ou grave ameaça, 16 ou 20%. Crime com violência ou grave ameaça, 25 ou 30%. E só vai ser 30 se for crime com violência ou grave ameaça e outro crime com violência ou grave ameaça. E agora vamos para o próximo pilar. O próximo pilar é o crime hediondo ou equiparado. O crime hediondo ou equiparado, antes do pacto, e aqui a gente está falando do grosso, que é o tráfico, por exemplo, antes do PAC era 40% para o primário, 60% para qualquer tipo de reincidente. Professora, você ficou doida? Antes do PAC não tinha percentual, era fração. Sim, era fração, mas 2/5 equivalem a 40%, 3/5 a 60%. Então, antes do PAC, o seu cliente progredia com 40% se ele era primário e cometesse um tráfico, ou com 60% se ele fosse reincidente e praticasse um tráfico. Não importa se era reincidente em tráfico ou residente em um crime comum, um residente genérico. Agora, depois do PAC, a situação ficou muito melhor. Olhem como o PAC melhorou a vida de quem pratica crime hediondo. O PAC veio todo com uma ideia de piorar a situação de quem praticou o crime hediondo e por uma redação falha, acabou melhorando. Hoje, se o seu cliente chega para você e diz: doutora Sandra, pratiquei um tráfico, você vai dizer para ele: o senhor é primário ou reincidente? Se ele for primário, ou seja, na data do tráfico, ele não tinha condenação por nada, 40% para progredir de regime.
Se o seu cliente, na data que ele praticou este tráfico, e nós estamos olhando a progressão de regime para esta guia de recolhimento que chegou agora, ele já tinha outro tráfico, outra condenação por tráfico ou outra condenação por crime hediondo e equiparado, não necessariamente tráfico. Neste caso, ele vai precisar cumprir 3/5, 60% para progredir de regime. Agora, se o seu cliente chega, praticou um tráfico, um crime hediondo ou equiparado, e o crime anterior, ele é reincidente, não era hediondo ou equiparado, era um furto simples, era um roubo, era uma lesão corporal, uma receptação, um contrabando, que acontece muito, aí ele vai cumprir só 2/5. E aqui é o tema 1084 do STJ. Aqui, o PAC retroage. Aqui vocês têm que cuidar muito no sistema seu. Porque aqui vocês podem ter a situação de olhar a guia de recolhimento. Tá lá, condenado por tráfico, vão lá no sistema seu e tá anotada na aba processos criminais a fração de 60%. E quando você olha na guia, a guia está reincidente 60%. E você vai lá e olha a sentença condenatória e está dizendo que ele era reincidente. E reincidente em quê? No furto. Ele tinha praticado um furto antes. Opa, então você vai pedir para corrigir e para anotar 40%. E 40% é muito, mas muito menor que 60%. E olha aqui, prestem bem atenção, que até agora a gente precisou de uma reincidência específica no crime praticado com violência, então tem que ser violência com violência e com violência, 30%. Crime hediondo de novo, 60%. E agora a gente vai de novo analisar o último pilar da progressão de regime. Crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Por exemplo, o latrocínio. E aqui de novo vai aparecer a reincidência específica. Praticou um latrocínio e pratica outro. Praticou um crime hediondo com resultado morte e pratica outro. Aí o PAC vai exigir 70% de cumprimento da pena. Antes do PAC, no crime hediondo com resultado morte, aplicavam-se as regras do crime hediondo, 2/5 ou 3/5. Se primário, 2/5, que equivale a 40%. Se reincidente genérico ou específico, 3/5, que equivale a 60%. Agora, o PAC piorou um pouco a situação. Agora, o PAC vem e diz o seguinte: se o seu cliente cometeu um latrocínio e ele era primário, vai ter que cumprir 50% para progredir de regime. Piorou, porque antes do PAC era 40%. Aí ele diz assim: se ele praticou um crime hediondo com resultado morte e ele é reincidente em crime hediondo com resultado morte, vai ter que cumprir 70%. E ele não fala nada da situação mais comum, que vai ser o cara que praticou um crime hediondo com resultado morte e que já era reincidente em qualquer outro tipo de crime que não hediondo com resultado morte, inclusive em tráfico, que é um hediondo. Neste caso aqui, é um reincidente genérico e vai se aplicar o tema repetitivo 1084 do STJ e vai se exigir só 50% para ele progredir de regime. Vai retroagir, pessoal? Vai retroagir, porque antes o reincidente, o cara que praticava um latrocínio, que é um crime hediondo, e ele era reincidente mesmo que genérico, tinha que cumprir 3/5, que é 60%. Então preste bem atenção, que se o seu cliente está cumprindo pena por um crime de latrocínio, que é o grande exemplo, ou qualquer hediondo com resultado morte, praticado em qualquer época, tem que estar anotado no sistema 50%. Se estiver 60%, você já está aí com uma grande oportunidade de pedir a correção da fração.